Senhores vereadores, eu quero cumprimentar todos que acompanham a sessão. Quero começar a minha fala também manifestando publicamente, vereador Dr. Emerson, a minha satisfação em poder dividir esta legislatura ao lado de Vossa Excelência, parabenizando pelo seu aniversário, desejando saúde para que Vossa Excelência possa cuidar bem de muitos que passam pelas suas mãos como médico e também de sua família, que é uma grande família, e que você tenha saúde para curtir, aproveitar bem e continuar a luta que travamos juntos. Cumprimentar a vereadora Daniela também, cumprimentei os vereadores, quero cumprimentar também a vereadora Daniela. E, senhor presidente, eu queria aproveitar o tempo que tenho aqui no Grande Expediente para fazer uma reflexão. Porque eu fico me perguntando o que será que pode ser de um parlamento que tolere, que ouça sem reação, e ainda bem que tivemos, porque eu vi aqui que teve os colegas parlamentares, doutor Aguinaldo, vereador Anderson de Tuca, que ao ocuparem a tribuna fizeram menções respeitosas à categoria do magistério. E outros colegas têm feito isso aqui, não é? Porque eu fico me perguntando o que pode ser, vereador Jailton, de um parlamento que começa a tentar configurar os educadores do povo como bandidos. Eu fico realmente me perguntando que contribuição é que se dá à sociedade quando você tenta configurar o educador da sociedade, o intelectual orgânico da sociedade, como uma categoria de bandidos. A que serve isso? O que nós podemos esperar daqueles que ficam torcendo para que os governantes massacrem, machuquem os professores do povo, cortem ponto, tratem como marginais? Eu fico me perguntando como isso contribui, como é que isso pode contribuir para resolver o problema, porque tem um problema concreto, nós não teríamos uma categoria mobilizada, como temos nesse momento aqui no estado de Sergipe, buscando alternativas para os seus problemas, se esses problemas não existissem, com amplo apoio popular, viu? Porque é diferente do que alguns meios de comunicação divulgam. Tem amplo apoio popular. Claro, tem análise de divergência, afinal nós conquistamos a democracia. Agora, a minha pergunta é, para onde iremos se nós continuarmos adotando essa visão de que o problema da educação está entre o birô e o quadro negro? E veja, falam do quadro negro, porque essa é a concepção da educação que ainda está na cabeça de muita gente. É a educação do quadro negro. Eu quero dizer que nem eu fui educado mais no quadro negro. Eu já fui educado no quadro verde. Depois já surgiu o quadro branco. E hoje os professores estão na rua lutando, porque é o seguinte, vereador Jailton, estão querendo que nós educadores, eduquemos o cidadão da sociedade tecnológica com giz e apagador. Aí é difícil. Porque eu queria analisar com os colegas o seguinte: a luta pela valorização do profissional do magistério, ela não é uma luta para uma categoria, é uma burrice, é uma ignorância acreditar que a luta por carreira, por salário, por formação, por condições de trabalho, é uma luta para uma categoria. Porque, veja bem, as pessoas falam muito no direito de aprender e nós militamos na defesa do direito de aprender. Mas as pessoas têm que lembrar que para o direito de aprender se efetivar, ele pressupõe a existência de um outro direito, que é o direito de ensinar, vereador Marcos Prejuízo. Não há como se defender a efetividade do direito de aprender sem que se assegure o direito de ensinar. Como é que você pode garantir? É falacioso, é mentiroso o discurso de quem diz que defende o aluno atacando o professor. Porque, veja, não existe sucesso no processo de ensino-aprendizagem quando você criminaliza o professor, quando você maltrata o professor, quando você começa a atacar o professor. Porque o direito de aprender não se efetiva, minha gente, isso é óbvio. A história mundial está eivada de exemplos. O direito de aprender não se consubstancia, não se efetiva, sem que se garanta o direito de ensinar. E o direito de ensinar, minha gente, pressupõe modificar o que está aí. Modificar essa realidade. Não adianta atacar. Veja, eu vejo dizer, tem que acabar a greve, tem que voltar, tudo bem. Na hora que a greve retornar, se não tiver negociação, eu pergunto,
como nós teremos contribuído para alterar o cenário? Os professores voltarem no nível de insatisfação, de revolta que eles estão hoje. Vocês acham realmente que vai resolver o problema básico, que é o problema da educação? Massacrar, demitir, cortar ponto, como ameaça o secretário de Educação, e o professor voltar sem resolver o seu direito, assegurado na lei, vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Então não adianta forjarmos um discurso do banditismo. Não adianta. Porque, na verdade, companheiros e colegas professores, colegas vereadores, eu gostaria de lembrar que a história está provando quem são os verdadeiros bandidos dessa sociedade. E vai continuar mostrando. E não são os professores. Não são os professores. Porque eu vejo vozes se levantarem para atacar os professores quando a imprensa está mostrando quem são os verdadeiros bandidos. E as pessoas ficam caladinhas, porque muitas vezes tem relações umbilicais com os bandidos que a imprensa está denunciando. E aí transferem a acusação da bandidagem, do banditismo, para uma categoria que é a categoria que forma a população. Não se resolve dessa forma. Eu quero apelar para que aqui nesta casa nós coloquemos pontos de vista de divergência, porque ninguém é obrigado a aceitar o movimento que está sendo feito pelos professores como o movimento, né? Aceitar as táticas de luta como as táticas. Não, não é isso. Agora, não dá para querer configurar uma categoria de profissionais da educação como uma categoria de bandidos. Eu só tenho a lamentar. Eu fico ouvindo aqui e digo, o que é que eu estou fazendo? Que ao longo de 30 anos, ajudando, contribuindo para formar gerações que me respeitam, vereador Anderson, me respeitam. Olha, eu sou convidado para ser padrinho de filho de ex-aluno meu, eu sou convidado para ser padrinho de casamento de ex-aluno meu, eu sou parado na rua para ser elogiado pela minha postura como educador, e ouvir o tempo inteiro a minha categoria ser agredida como se fosse um grupo de bandidos. Sinceramente, é uma coisa desalentadora. Não ajuda. Porque, veja, eu entendo que as pessoas tenham divergência, mas a gente tem que aprender a exercitar a divergência sem fazer esse tipo de generalização que hoje eu vi aqui. Eu queria, antes de passar os apartes, ainda dizer que, veja, é lamentável. Eu estou, colegas vereadores, chegando ao final da minha carreira, porque eu já tenho mais de 30 anos de magistério, na rede pública já fiz 27 anos, vou ter que esperar a idade para me aposentar. Mas estou chegando ao final da minha carreira. E sabe qual é a constatação que eu faço, Max? Que as escolas onde eu dou aula hoje, elas têm basicamente a mesma fisionomia, a mesma cara das escolas em que eu estudei. Eu tenho dito isso no estado inteiro. Só que tem uma diferença, é que os meninos que estão na escola de hoje, eles não são aquele menino que eu fui, vereador doutor Aguinaldo. Porque o menino que eu fui tinha uma outra expectativa em relação à escola, que é diferente da que os meninos têm hoje. Agora, veja, são essas escolas que educaram ao menino que eu fui, ao menino que o senhor foi, que continuam sendo oferecidas para esses meninos de hoje. Não adianta. Aí vem os secretários reclamar aqui do IDEB, reclamar do IDEB. Mas veja, o IDEB não é um número que você tira de uma cartola magicamente. O IDEB é o resultado de um processo. O IDEB é o resultado de um processo. O processo é totalmente falho. O processo é um processo em que é negado ao professor e ao aluno as condições para que... Peguem os dados, comparem. Recentemente teve uma avaliação internacional, salvo engano, avaliaram-se 47 países. Não foi o PISA, não, é uma outra avaliação. 47 países. Desses 47, parece que o Brasil ficou na 43ª posição. Uma das últimas. Agora, doutor Aguinaldo, vamos lá. Verifique qual é o nível de investimento por aluno que os países que ficaram bem colocados têm. E verifique qual é o nível de investimento por aluno que o nosso país faz. Então é muito fácil, um discurso fácil de chegar aqui e cobrar que tem que ter o IDEB bom, mas vá ver as condições de trabalho. Eu quero saber
se cobra de outros profissionais que eles têm um bom desempenho na sua profissão, negando a eles todas as condições. O doutor Aguinaldo é médico, o vereador Emerson é médico, tem mais 2 médicos nessa casa. Eles sabem que para eles fazerem uma cirurgia, se eles forem fazer, eles precisam de um suporte que sem ele a cirurgia não pode acontecer. É assim com o professor. Quem não entende tem que procurar estudar e ter sensibilidade. O professor não consegue tirar leite de pedra. Eu fiz curso para ser professor, não foi para ser mágico. Eu fiz curso para ser professor, não foi para ser milagreiro. Ora, então querem que o professor forme o aluno da sociedade tecnológica, dando aula em condições da Idade da Pedra, porque é na Idade da Pedra que a gente trabalha. Porque, veja, tem um quadro, não tem mais quadro negro, não. Quero informar aqui aos desinformados, não tem mais quadro negro, não. Mas tem quadro verde e tem quadro que dizem que é branco. Que às vezes não pode ainda tem quadro negro, sim, vereador. De tão sujo que é. De tão sujo que é. E aí, veja só, o quadro branco quase nunca nós podemos usar. Temos que voltar para a Idade da Pedra Polida. O giz, que é pedra polida. E o quadro na parede polida, que é pedra polida. Aí vejam só, nós temos a Idade da Pedra, são as condições que nos dão para ensinar. Mas cobram que o menino que a gente forme, a moça, o rapaz que a gente forma, cobram que eles sejam preparados para a sociedade. Me concede uma parte, vereador. Para a sociedade tecnológica. Aí, realmente, é extremamente difícil. E quero apenas concluir, presidente, dizendo que eu espero que nós possamos reforçar aqui uma corrente e ações favoráveis para que o governo, que realmente, vereador Jailton, é responsável por essa situação, resolva o problema da greve dos professores, resolva o problema do nosso salário e das condições do nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.